tá? A resiliência da cruz, caminho de fogo e o que vale a pena viver, tá? Então são 3 livros, faria R$15 cada livro, tá bom? E como eu sempre falo, irmãos, eu não digo, compra para abençoar o irmão, não. Compra para abençoar a tua vida, para que você seja abençoado com a leitura, né? Compra para abençoar o irmão, é como se fosse uma mendicação ali, um negócio de mendigo, né? De bola, não. Se você comprar, você vai estar abençoando a tua vida, vai estar sendo abençoado com a leitura, né? Coisa da parte de Deus ali, inspirada pelo Espírito Santo. Houve pesquisa, houve toda uma seriedade ali em fazer os livros e com certeza será bênção para a tua vida. Então adquira. E aí vamos, irmãos, nos habituar, ainda que o brasileiro, ainda que saibamos que o brasileiro não tem muito hábito de ler, lê pouco, né? E quando lê, ainda lê que não deve, ou então fica viajando aí na maionese, na internet, nos zap, nos face da vida. Vamos ler bons livros, vamos criar o hábito de ler bons livros, além da palavra de Deus, que nós temos a leitura aqui anual. Amém aí, igreja? Amém. Pois é, então vamos estar fazendo isso. Levante suas mãos para cá, vamos estar pegando nas mãos do Senhor, o servo, bispo Robson do Nascimento. Pai, nas tuas mãos, Senhor, nós colocamos o teu filho, que nesta noite aprove a ti usá-lo, Deus, como mensageiro de boas novas para as nossas vidas, trazendo-nos edificação, exortação, consolação. Usa o teu filho, ó Pai, de maneira especial, falando aos nossos corações, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Não que venha, Senhor, de encontro, Senhor Deus, ao nosso ego para massageá-lo, mas Deus, que seja uma palavra, Senhor, até que a gente nem goste, mas que seja uma palavra que venha nos trazer novamente para o centro da tua vontade, caso estejamos andando errantes. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Senhor, e esse público lindo, abençoado que aqui está, Deus, tira, Senhor, toda distração, todo sono, todo cansaço, toda preocupação, tudo quanto Satanás possa usar para que não recebamos a tua palavra como solos férteis, Pai. É o que nós pedimos, em nome do teu Filho Jesus, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus está sempre falando conosco. Na hora do ofertório, eu estava ali sentado e Deus falava comigo, e a gente sabe que toda igreja tem seu CNPJ. Segunda-feira, o CNPJ funciona, tem que funcionar. E Deus me deu uma definição para CNPJ. Contas não pagas tem juros. Por isso que a gente tem CNPJ. Temos que pagar as contas, não é isso, meus irmãos? Verdade. Amém? Contas não pagas têm juros. Amém? Amém. Estou feliz de estar aqui com os irmãos, dentro dessa festa maravilhosa. É um prazer para mim. Estou com a minha esposa, a pastora Cristiane, e fico grato a Deus. Ainda hoje Jesus visita a tua casa. Amém, amém, amém. Pegar um copo de água do profeta, não é isso? Isso aí. Sou grato a Deus pelo pastor Almir, pastora Zeli. Que Deus abençoe vocês mais e mais. E olhando para esse púlpito, ele pode, simbologicamente falando, ser uma pedra de ajuda, né? Uma referência. Na minha igreja é um fogão velho que eu tenho lá. O bichinho funciona até hoje. Nós fizemos muito almoços. E houve época que nós vendíamos almoço até no hospital dos servidores para fazer a obra de Deus, a obra física, né, da igreja. Então tem sempre alguma coisa que tem um sentido simbológico dentro da igreja. E Deus também trabalhou no passado com isso. E por conta deles não ter os recursos que nós temos hoje, eles trabalhavam com pedras.
coisas duradouras, né? Coisas que imprimir uma memória permanente, né? Mais longa. E o texto que foi separado para nós lermos está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Eu quero ler a partir do verso 10 até o verso 12. Israel estava passando, hora após outra, passando por momentos difíceis, porque sempre, hora após outra, Israel esquecia e desobedecia. Esquecia e desobedecia. Nós precisamos ter uma memória ativa quanto àquilo que Deus faz, quanto àquilo que Deus é e quanto àquilo que devemos ser na presença de Deus. Não podemos esquecer essa tríade tão importante para um bom relacionamento com Deus e também um bom relacionamento com o nosso próximo. Então, hora após outra, eles esqueciam e desobedeciam. Vinha um tempo de satisfação, de paz, eles relaxavam. Eu costumo dizer, irmãos, que o dia do sucesso é o dia mais perigoso na vida de um homem, se ele não tiver o caráter adequado. Se ele não tiver o caráter adequado, vai ser o pior dia da vida dele. Conheço muitas pessoas que tiveram momentos bons em suas vidas e o queixo foi lá para cima. E automaticamente isso leva a pessoa a perdas. Jesus, na sua palavra, ele se identifica como manso e humilde de coração. São duas qualidades que não podemos abandonar. São duas qualidades que precisam estar inseridas no nosso caráter. São duas qualidades que vão nos levar para bem mais próximos de Deus. Amém. Verdade. São duas qualidades que nos tornarão acessíveis. Eu conheço pessoas que eu não gosto de estar perto, porque a pessoa é quase um Deus. Tudo dele é melhor. Eu gosto de andar com o pastor Almir, é um homem simples, humilde, manso, muito mais manso do que eu. Ontem nós encontramos um amigo num café de pastores, e eu com esse meu jeitão falei, mas esse velho está lindo! Ele não, que é aquele todo jeito clássico para cumprimentar as pessoas. Aí agarrei o velho riu, eu ri também, foi muito bom. Mas é sempre bom andar com os diferentes que somam as nossas vidas. Você andar com alguém diferente que não soma nada na tua vida, né? A Bíblia está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Leiamos. Verso 10 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, é sempre bom, irmãos, nós estarmos numa condição constante no altar. Para quando houver uma manifestação inimiga, o inimigo não vai te surpreender. Se houver uma constante da tua parte, porque muitas pessoas deixam para buscar quando já foram buscados. Meu Deus. Quando já foram capturados, quando já estão imobilizados. Então, queridos, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, por outro lado, os inimigos, independente de se estamos nos santificando ou não, eles se levantarão. Mas se nós estivermos na posição correta, se levantarão só para cair. Você pode verificar o nome de Jesus que está aqui? Se levantarão para cair. Amém. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E quando, irmãos, nós estamos centralizados no centro da vontade de Deus, a peleja já não é nossa, como diz lá no capítulo 20 do segundo Crônicas. Nessa peleja, vós outros não terão que pelejar. Ficai de pé e vede o grande livramento que eu vos tenho dado. Aleluia. Então vamos
O nosso trabalho é descansar no Senhor. Amém. O nosso trabalho é obedecer. O nosso trabalho é adorar. O nosso trabalho é confiar. Amém. O nosso trabalho é estar na presença de Deus, na casa de Deus, com os filhos de Deus. Chegaram a peleja contra Israel e trovejou o Senhor. O céu sempre responde quando estamos em obediência. Meu Deus. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou, Senhor. Amém. Eu quero falar contigo nessa noite sobre gratidão. Gratidão é uma das envergaduras morais que nós devemos ter, viu, amados? Eu tenho um amigo que ele é pastor e advogado. E ele, na época que minha mãe teve Alzheimer, ele tratou de todos os documentos. E por fim ele me deu uma palavra dura e falou: depois que você assinar esse documento, a mente da sua mãe será você. O punho para assinar os documentos da sua mãe será você. E bate uma impotência na gente. Minha mãe, uma mulher de trabalho, uma mulher guerreira, uma espécie de Ruth dos nossos dias. E a partir daquele dia, Deus me fez assumir um compromisso com aquele homem, de ser grato enquanto eu viver aquilo que ele fez por mim. Ele se interessou, ele foi atrás, e usando a sua capacidade profissional, ele foi atrás, resolveu tudo, e a forma de eu constantemente pagá-lo é sendo grato. A forma de eu expressar a ele, a Deus, a sociedade, é sendo sempre grato a essa pessoa. Então isso é muito importante, irmãos, porque quando a gente é grato, a gente deixa sempre a porta aberta para uma possível, para que, se acontecer porventura uma outra necessidade, a porta está aberta. Isso aí. Os antigos diziam: olha, não cuspa no prato que comer. Deixa o prato limpo. Deixa a porta aberta. Você não sabe o dia de amanhã. Os antigos não falavam isso. Eu não sou antigo, mas os antigos. Os antigos falavam isso. Nem eu. Deixa a porta aberta. Meu Deus. O fato de você ter alcançado um benefício hoje não significa que você vai deixar de precisar uma outra vez, uma outra ocasião. Amém. Porque, irmãos, nós somos seres interdependentes. Uma ocasião me contaram, eu não vi, que uma mulher perdeu um filho de colo, lá no Jacarezinho. Sumiu a criança. A mulher mobilizou a polícia, a mulher tinha dinheiro, e por fim encontraram a criança lá perto da linha do trem, no colo de uma moradora de rua, e aquela moradora de rua, com aquela criança no colo, amamentando a criança não morreu por conta daquela moradora de rua a estar amamentando. A gente, irmãos, vai precisar até de quem a gente não imagina. Meu Deus. Então é muito importante nós dispensarmos, né, essas desvirtudes que Satanás muitas vezes coloca diante de nós, como arrogância e muitas outras coisas mais. Então essa expressão aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, eu entendo como Samuel olhando para atrás, olhando para tudo aquilo que eles haviam passado na mão dos filisteus, olhando para tudo aquilo que eles haviam feito contra Deus e o Deus eterno,
Ontem eu estava falando com o pastor Almir que essa semana eu encontrei um histórico financeiro, um extrato financeiro lá da minha igreja, e vinha falar, pagou isso, pagou aquilo outro, e lá nas entrelinhas estava o meu salário, uma mixaria tremenda. Eu falei, meu Deus, como eu vivi até agora? Bateu uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu falei, até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Você está aqui, até aqui te ajudou o Senhor. Você está vestido, até aqui te ajudou o Senhor. Você casou, até aqui te ajudou o Senhor. Não casou, vai casar e até aqui tem te ajudado o Senhor. Não fez, vai fazer, porque até aqui te ajudou o Senhor. Não tem, vai ter, porque até aqui tem te ajudado o Deus do papai do Senhor. O irmão estava cantando aqui um cântico de um texto bíblico que na realidade é um salmo, né? O capítulo 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, eu gosto desse texto. Isso para mim é uma adoração a Deus, né? Porque quando a gente expressa a nossa fidelidade a Deus, independente da situação que estivermos passando, isso é uma expressão de adoração. Isso é a nossa adoração na prática. Porque adorar com os nossos lábios é importante. Mas muito mais importante, irmãos, é adorarmos a Deus com o nosso estilo de vida. Está ruim, mas está bom. É assim que o povo fala? Então, queridos, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu gostaria, a princípio, de falar alguns pontos sobre ignorância. Em primeiro lugar, irmãos, preste bem atenção, a ignorância, ela adoece o entendimento. Quando a gente permite essa seta do inferno chegar até nós, a tendência é ficarmos com o nosso entendimento adoecido. E quando o entendimento está adoecido, a gente não reconhece o que deve ser reconhecido. A gente não acha aquilo que deve ser achado. A gente não vai aonde se deve ir, porque estamos com o entendimento adoecido. Em segundo lugar, a ignorância subestima fatos. A Bíblia, no livro de Esdras, a gente encontra esse homem arrancando a barba de agonia, por conta das pessoas terem esquecido, se tornado ignorantes quanto àquilo que eles já haviam passado lá dentro da Babilônia, e estavam querendo se tornar reincidentes. Esta, sabendo disso, ele arranca a barba de agonia, de desespero. Porque, irmãos, quando a gente se torna ignorante, a gente vai subestimando fatos. E tinha muitos fatos no passado deles, tinha muitos fatos no entorno deles, e eles estavam subestimando os fatos. Então, muito cuidado, irmãos. Nós devemos ter esse cuidado de estarmos vestidos com a armadura de Deus todos os dias, o capacete da salvação. Em terceiro lugar, a ignorância coloca em decadência o futuro do homem. Se nós deixarmos a nossa mente, o nosso entendimento, ser estacionamento da ignorância, o nosso futuro fica comprometido. É verdade. Em muitas ocasiões, Israel passou por essa situação: ignorância, esquecimento, desobediência, e sofriam. Crianças eram mortas, mulheres grávidas tinham seus ventres rasgados pelos inimigos, jovens com um futuro proeminente eram levados para o cativeiro, pessoas eram mortas, mulheres eram violentadas, famílias eram destruídas por conta da ignorância. A ignorância, ela também estimula a perversidade. Você tem a mente de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? E algumas verdades, eu vou ser rápido, senão me empolga. Eu gosto de obedecer, irmãos. Eu, quando vou a uma igreja, eu procuro me comportar dentro dos ditames da igreja. Lá na minha igreja é outra história. Aqui tem que fazer o que me mandou.
está muito bom. Amém? Algumas verdades, irmãos, sobre a gratidão. A gratidão fortalece vínculos. Sempre que você for grata a uma pessoa de inteireza de coração, também tem isso, isso vai fortalecer o vínculo. Amém. Eu fiz por aquela pessoa e ela está sempre me agradecendo de alguma forma. Ontem eu mandei um recado todo recheado de carinho, pastor Almeida. Rapaz, show de bola, você e tal. Deus te usa, você nem percebe para mim. Vamos embora, vamos para frente. É legal isso. A gente ser grato. Amém? No dia ele me levou lá para a Barra, eu sentei comigo. Parecia até rico, irmãos. Tem que ser grato. A gratidão fortalece vínculos. Você lembra, irmãos? E nós usamos o seguinte artifício: vamos fazer uma reunião lá na Barra. Mas na realidade a gente fez comigo. E foi muito bom. Porque uma mesa, irmãos, ela fortalece uma amizade. A mesa, a gente se conhece. Agora eu esqueci de pegar. Não precisa não, tá bom, vou usar essa aqui para abençoar o mundo. Então, queridos, a gratidão ela fortalece vínculos. Você lembra de Davi e Jonatas? O Jonatas morre. O rei de Israel, Saul, seu pai, morreu. Mas por Jonatas ser grato a Davi, lá na frente, no capítulo 9 do segundo livro de Samuel, o seu filho Mefibosete, não coloca o nome do seu filho assim. Mefibosete foi achado em Lodebar, manco, sem aquela cobertura real que era necessária. Meu Deus. E Davi pergunta: há alguém na casa de Saul que eu possa usar de benevolência? Tem! Mefibosete está lá em Lodebar, manda buscar. E quando ele chegou, ele não se sentiu digno de sentar à mesa de Davi, e não era. Mas por conta do relacionamento que Davi tinha com Jonatas, por conta da gratidão sempre presente nas ações de Jonatas, ele sentou à mesa com o rei, apesar de dizer que ele era um cão, que não merecia sentar àquela mesa. Mas ele sentou por conta da gratidão do seu pai. Isso é. Me lembro, irmãos, que eu passei um perrengue na minha vida. Tinha pouco tempo de casado. Fiquei desempregado. E um tio meu falou: rapaz, eu estou fazendo um biscate. E a gente pensa em biscate, coisa leve. Beleza? Mas quando a gente está num perrengue, irmão, só aparece pedreira. Aí fui. Cheguei lá e falou: ó, tem que rasgar essa calçada toda. Eu falei: misericórdia. Aí peguei a marreta, ela era ponteiro, e comecei. Não andei 2 metros, já estava tudo inchado. Mas, irmãos, por conta daquilo que o meu pai havia feito a ele, eu fui poupado. Meu tio, já com bastante experiência de vida, ele viu a minha dificuldade e falou: Robson, há tantos anos atrás, falou lá o tempo, eu passei pela mesma situação que você está passando hoje. Olha só, irmãos. E foi difícil para mim. Quem me socorreu foi o teu pai. E exatamente naquele dia, ele usou de gratidão comigo por aquilo que meu pai havia feito. Ele usou de gratidão com a memória do meu pai já havia falecido, por aquilo que meu pai havia feito a ele. Ele expressou essa gratidão me ajudando. Eu parei, agradeci muito a Deus, e eu acho que um tempo depois arrumei trabalho. Então a gratidão, irmãos, ela fortalece vínculos. Pense nisso. A gratidão, ela soma para a construção de um caráter saudável. Pense nisso.
bacaninha. Mas uma pessoa muito bacana, amava meu cunhado. Ele chegou no Rio de Janeiro, eu trabalhava na General Electric do Brasil, salário lá em cima. Aí a esposa ligou para mim: Robson, sim, naquela época o telefone era difícil. Robson, sim, Ló chegou aqui. Quem é Ló? Lonino, meu irmão. Sim. Ele veio da Paraíba. Sim. Veio de táxi. Sim. Da rodoviária não morri. Sim. Já fui ficando doido, irmãos. Da rodoviária não morri. Sim. E ele não tem dinheiro para pagar. Sim. O taxista está aqui. E é bom, irmãos, a gente fala aqui num tom de brincadeira, mas é muito importante a mulher confiar no marido. E a mulher falou assim, naquele dia eu fui lá para cima, irmãos. Ela falou assim: eu falei para o taxista, não sei se era para me enrolar. Ela falou assim: eu falei para o taxista que você vai pagar. Ele ficar tranquilo. Quando eu cheguei em casa, eu havia prometido a ela pelo telefone que ia chegar e acabar com ele. Quando eu olhei para o homem, cheguei em casa, um homem manso, pacato. Aí aquela minha ira, aquela minha arrogância foi caindo por terra, porque Deus faz isso, né, irmão? Meu Deus! A palavra branda sempre vai esvaziar o furor. Fiquei mansinho, penalizado com a situação dele. No outro dia o taxista foi lá, eu paguei. Para a glória de Jesus, hoje eu reconheço isso, mas passou-se um tempo. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que há tempo de sorrir, mas não se esqueça, também há tempo de chorar. Passou-se um tempo, quem passou um perrengue foi eu. Quem me ajudou? Meu cunhado. No dia do sepultamento dele, eu fiz menção dessa experiência. E tinha muita gente lá da comunidade que ele morava, na Rocinha. Eu falei: olha, eu tenho uma alegria muito grande. Meu cunhado morou 32 anos dentro dessa comunidade. Não tem uma perfuração de bala no corpo dele, porque ele era trabalhador. Meu Deus! Então, queridos, é importante nós sermos gratos. A gratidão sempre deixa a memória. A gratidão, queridos, ela sempre promove reencontros. A gratidão sempre nos protege. A gratidão sempre providencia aquilo que a gente precisa. Pode pensar, pense nisso, semei. A gratidão, não porque eu não semei. A gratidão, você vai com certeza no tempo de Deus colher o resultado que você precisa dentro das suas necessidades. Amém. Até aqui, Meu Deus! nos ajudou o Senhor. Amém. O outro fato é Pedro com Jesus. Jesus multiplica os pães no capítulo 6 de João, começa a pregar um discurso que na realidade era uma forma dele desmascarar a egocentricidade humana. E a Bíblia vai dizendo para nós que eles começaram a perceber que para eles aquele discurso era pesado e foram saindo. Mas quando Pedro foi questionado juntamente com os outros discípulos, ele abriu a sua boca e disse: para quem iremos nós? Somente tu tem palavra de vida eterna. E isso fortaleceu o vínculo dele com Jesus. Pense nisso. Amém? Amém. Quando a gente olha para a carta de Filemon, a gente encontra expressão de gratidão. E se a gente aproximar a carta de Filemon com a carta aos Colossenses, a gente vai entender que aquilo que Paulo precisava de Filemon, ele recebeu. E aquilo que Filemon precisou de Paulo, ele teve. Então, quando a gente vê essa carta e olha para Paulo e olha para Filemon, a gente vê que o vínculo foi fortalecido a tal ponto de Paulo chegar-se através de um escrito, através de uma carta, ao Filemon e dizer: olha, eu preciso que tu faças tal e tal coisa
a tal ponto que se alguém chegar perto de você e pedir alguma coisa difícil, pelo fato de haver um vínculo fortalecido entre você, você não vai medir esforços. Pense nisso. Proteja a tua vida, proteja a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Em segundo lugar, a gratidão, queridos, ela mantém o homem humilde. A gratidão também é uma expressão de humildade. Como é importante nós sermos gratos. Outro dia eu estava vendo um rapaz celebrando aquilo que a mãe dele, uma mulher analfabeta, fez por ele para que ele pudesse se tornar um doutor. Eu tenho tudo isso, usando aqui minhas palavras, porque mamãe fez isso. Quando a gente honra os pais, seremos pais e seremos honrados. Enquanto a minha mãe, queridos, tinha memória, falou: "Ô mãe, eu vou ali em tal lugar", já adulto, mas eu gostava de dar satisfação à minha mãe. Era uma forma de eu expressar minha gratidão, o meu respeito e celebrar a autoridade dela sobre a minha vida. Independente de como está o pai, independente de como está a mãe, nós temos que celebrar a autoridade que os nossos pais têm sobre nós. Glória a Deus. Ainda que eles tenham partido, celebre isso. Meu pai me abençoou, minha mãe me abençoou. Eu tive muitas dificuldades com meu pai, mas eu celebro a memória do meu pai, porque independente de qualquer coisa, ele era meu pai. Não existe ex-pai nem ex-mãe. Precisamos celebrar. Então, queridos, é muito importante nós sermos gratos. Esse brado aqui, no meio dessa peleja, por parte de Samuel, é a expressão que Israel deveria imitar, deveria usar constantemente. Mas como eu estava falando para os irmãos, hora após outra, Israel esquecia, Israel desobedecia. Nesse dia aqui, Estônia abre a sua boca e diz, vendo os fatos diante dos seus olhos, até aqui nos ajudou o Senhor. O Salmo 124 também está dentro dessa essência, né? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora Israel que o diga, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os inimigos teriam nos engolidos. Expressão de gratidão. Agradeça a Deus pelos filhos que você tem. Agradeça a Deus por aquilo que tu fazes. Agradeça a Deus por aquilo que tu és. Agradeça a Deus pelas lutas, assim como foi cantado aqui, salmodiado aqui pelo livro de Abacuque, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto do oliveira nem que nos currai não haja paz, todavia existe algo supremo, algo maior do que isso, o Deus da minha salvação. Aleluia! Mas sou salvo, perdi tudo, mas sou salvo, não tem ninguém perto de mim, mas o Deus da minha salvação está comigo. Eis que estou convosco todos os dias, eu gosto muito disso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos fatos. Amém, meus irmãos? Amém. A gratidão, em terceiro lugar, nos dá a visão precisa dos fatos. E na nossa caminhada com Deus, irmãos, nós precisamos ter uma visão educada àquilo que Deus está fazendo. Porque às vezes Deus começa a fazer coisas que parecem esquisitas. Dá um filho sujeito e depois manda matar. Tira o povo do Egito, mas deixa o povo encurralado diante do Mar Vermelho. Se a gente não tiver uma visão educada, uma visão dominada pela precisão e pela presença do Espírito Santo de Deus, a gente pira. A gente desiste, a gente para, a gente murmura, a gente não vai, a gente para. A gratidão nos dá a visão precisa dos fatos. Eu gosto muito do silêncio de Jairo. Chegou alguém da casa dele, trazendo um fato.
E no mundo do direito, entre os advogados, tem lá uma fala que eles falam o seguinte: contra fatos, é cheio de advogado aqui, eu tenho que ficar cuidando. Estão saindo aqui algemados. Estou brincando. Contra fatos, não há argumentos. Eu digo sim, que contra fatos existe o amor de Deus. Amém, queridos? Amém. Bendito seja o nome de Jesus. A gratidão nos dá a visão precisa dos fatos. A gente vai enxergar exatamente aquilo que Deus vai fazer. Porque essa visão é gerada pela fé que o Senhor coloca em nós a partir do momento que começamos a ouvir e colocar a santa palavra de Deus em prática. A Bíblia está dizendo para a gente não ser somente ouvinte, mas que sejamos também praticantes da santa palavra de Deus. Então a gente vai ganhar essa condição de termos uma visão precisa dos fatos. Tem uns 2 meses, tivemos um desafio financeiro na minha igreja e falei: Senhor, o que é que eu faço? Chamei umas 3 irmãs e nós fomos pontuando algumas coisas, e o primeiro degrau, o segundo degrau, já estamos indo para o 3º degrau do desafio, está sendo realizado aquilo que é necessário. Glória a Deus. Tudo por conta, irmãos, de termos uma visão precisa dos fatos. Sempre que você estiver diante de uma situação difícil, faça essa pergunta: o que Deus quer me ensinar? Meu Deus. Amém. Feito. Como eu posso glorificar a Deus nesta situação? Porque muitas vezes a gente desenvolve um raciocínio mesquinho, um raciocínio egoísta, e começamos a censurar Deus, começamos a nos afastar de Deus. Eu estava conversando com o pastor ontem, e ele falava das perdas dele. Essa semana eu perdi as unhas, que eu cortei. O sujeito perdeu uma filha pequenininha, depois perdeu um filho, dores sobre dores. E tem uma outra filha que fala assim: eu não quero nada com Deus, para piorar a situação. Mas pelo fato de ele ter uma visão precisa dos fatos, ele continua caminhando. É isso aí. Amém. Glória a Deus. É isso. Eu fico vendo, irmãos, a agonia de Elias. Nós também teríamos, por ser seres humanos, o próprio Tiago fala isso, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias chega um momento que fala: Senhor, eu quero morrer, não aguento mais essa pressão. Você vai aprender muito sobre pressão no meu livro A Resiliência da Cruz. Não aguento mais. A conclusão de Deus foi tirar aquele homem com a vida que ele estava com medo de perder, levando-o para o céu. Deus te abençoe. Levando-o para o céu. Então, queridos, se as coisas estiverem apertadas, difíceis, você pode ter certeza que Deus vai dar uma conclusão honrosa para você. Recebe isso nessa noite. Se as coisas estiverem difíceis, Deus vai dar uma conclusão honrosa para você. Amém. Espera Deus terminar o desenho. Espera Deus concluir a guerra. Espera Deus avançar. Espera Deus assinar no final do projeto. Espera Deus vai fazer. Espera Deus não te abandonou. Espera Ele é fiel. Espera Ele está contigo. Espera não vai embora. Espera, sossega teu coração. Espera, não desanime. Esforça-te, não desanime. Amém. Glória a Jesus. Fazendo isso, você vai expressar a tua gratidão a Deus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus. Às vezes, irmãos, eu olho para o meu casamento, moramos em vários lugares, faltou muitas coisas,
aquilo que era falta outrora, hoje é experiência para ajudar a outros. Como é que Deus faz? Aquilo que você está perdendo hoje, amanhã vai somar para você aconselhar. Você está balizado para ajudar pessoas. Sossega, fica tranquilo. Em quarto lugar, a gratidão protege nossas conquistas. Quando você é grato a Deus e grato a quem te abençoou, aquilo que você conquistou estará protegido. Amém, queridos? Amém. Em quinto lugar, a gratidão demarca território. Eu acho muito bonito os animais. Alguns usam urina, outros usam as fezes para demarcar território. E aqui, quando Samuel está dizendo até aqui nos ajudou o Senhor, ele estava demarcando o território da vitória. Que hoje Deus possa estar demarcando o território da tua mão. Que hoje o Senhor esteja demarcando o território da tua vitória. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aplaudir a Jesus que fosse você. Será que Deus não quer isso? Aleluia! A gratidão demarca território. Eu fico vendo isso no capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 36. O Simão, o fariseu leproso, teve tudo para demarcar o território da sua intimidade com Cristo, ao ponto de Jesus virasse para ele: Simão, entrei em tua casa, tu não me deste água para os pés, não me deste ósculo, um beijo, pelo menos um beijo no rosto, coisa tão simples, não era época de seca. E ele aponta para a mulher, que por sua gratidão, por poder entrar na presença de Cristo, por poder ver os olhos de Cristo, por poder sentir o cheiro de Cristo, por poder tocar no Criador, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Por poder tocar no Criador, ela soltou o cabelo. E era um escândalo isso naquela cultura. A gratidão demarca território. E o território que era para Simão demarcar, ela demarcou porque ela foi grata. Muitas pessoas perdem oportunidade porque não sabem celebrar a Cristo com sua gratidão. Cara, Jesus estava ali. Eu chamo Jesus de cara. É aquela coisa de carioca, irmão, desculpe. Jesus estava dentro da casa dele, mas era necessário ele demarcar o território da sua intimidade com Cristo. A casa era dele, mas a intimidade ainda não existia. O fato de estarmos na casa de Deus não significa que já há um vínculo. Temos que ouvir, praticar a palavra de Deus para que cresça esse relacionamento com Cristo. E é tudo o que Ele quer. Ele nos quer maduros. O capítulo 7 de Lucas, verso 44 diz: e voltando-se a mulher, disse a Simão. Olha a cena, irmãos. O Simão está aqui. Eu consigo enxergar assim. O Simão está aqui, ele já está de frente para a mulher. Voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Era uma pecadora, que resolveu deixar de ser pecadora naquele dia e se tornar uma adoradora. Meu Deus. Há oportunidade para todos. Diga para o teu, há oportunidade para todos. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa. Jesus é enfático. Estou na tua casa. E não me deste água para os pés. Fazia parte da cultura. Aqui a gente dá um copo d'água quando a gente está duro. Quando a gente está com um trocadinho, a gente faz um sucozinho de laranja, um suco de uva, alguma coisa, mas no meio um copo d'água. Tem um copo d'água? Quer ir ao banheiro? Era mais ou menos isso dentro da cultura deles. Não me deste água para os pés. A pessoa vem do deserto. E como faz bem
Use gestos que glorifiquem o nome do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Mas esta regou meus pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. A tua adoração tem que ter começo, meio e conclusão. Fala para o teu irmão, a tua adoração tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter conclusão. E aqui eu concluo a minha mensagem para não passar demais. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Muito obrigado, queridos.